porque a gente acredita que o PMO pode realmente agregar valor ao gerenciamento de projeto, né? Falar. Eu ainda não apresentei você, Gabi, mas eu acho que é legal você aí se apresentar um pouco, falar um pouco de você. Eu já falei que você é especialista em projeto, né? Só isso, mas Certo. se apresenta um pouco aí, fala do seu currículo, para o pessoal te conhecer um pouco, fala do radar de projetos, da empresa, fala um pouquinho. Já eu atuo na área de projetos, atuo mesmo no PMO há mais de 12 anos. É, participei de vários projetos, o foco era projeto de TI. Uhum. Gostei da área, sou certificada PMP, tenho pós em gerenciamento de projetos, agora eu estou fazendo um mestrado em gerenciamento de projetos. Acho que Isso eu aqui é não gosto nem um pouco, gostar. né? Isso que é gostar da área. Eu tô te falando, isso aqui é gostar É. da área. É, e atuo hoje como gerente de projetos, na parte financeira do programa, então, desde a parte de priorização de projetos, a parte de gestão das demandas, cronograma, estruturar Ah, um legal. PMO, tudo isso eu já consegui participar. Inclusive, minha tese da minha pós foi sobre dificuldades na implantação de um escritório de projetos. Pô, Então, esse então estamos falando com a assunto de. especialista. Estamos falando com a especialista aqui. Certo. Só um pouquinho voltando, para quem não conhece, o PMP, pessoal, é uma certificação do PMI, que a Gabi falou ali, né? E que ela é certificada PMP, que é o Project Manager Professional, é uma certificação do PMI para certificação de gerenciamento de projeto. É uma das mais concorridas ali que a gente tem em relação ao gerenciamento de projeto. E as mais difíceis, né, Gabi? Não E é sei mais quantas vezes você difícil também. tentou, mas olha, eu tentei duas vezes para poder passar na minha. Eu consegui de primeira, mas também foi Eita! todo uma trajetória, um foco total. Foram 4 meses estudando todos os dias. Que para quem não conhece muito bem, é como se fosse a OAB, que é para os advogados Uhum. comprovarem que Isso, eles para advogados. atuam, que eles exercem a profissão, seria o PMP para certificar o gerente de projetos. E nesse primeiro semestre também desse ano eu lancei o meu primeiro livro, Implantando um PMO de Sucesso, Isso que também eu ia falar, falando sobre. que você tem um livro aí, né, lançado, legal pra caramba isso, cara. Sim, e além disso também eu sou blogueira há mais de 7 anos. O Radar de Oh, Projetos, boa. ele começou quando eu estava estudando para certificação do Uhum. PMP. E Legal. eu estava aprendendo bastante coisa e eram coisas mais complexas. E eu queria deixar de uma forma mais simples. Então Uhum. eu estudava e registrava em artigos para facilitar a minha vida e das outras pessoas também, ajudar as outras pessoas. E eu não É parei desde então. quando a gente faz resumo, eu acho que entra mais, né, na cabeça. Quando a gente vai fazendo resumo e não só lendo, mas fazendo resumo, eu também sou muito desses. Assim, eu até desenho, tem até post-it aqui, tem até desenho para não ter problema, mas legal. Aí, Gabi, Uhum. deixa eu te falar. E então, vamos entrar no nosso assunto, pessoal. O pessoal já começou a chegar aqui. Hoje a gente vai falar do PMO. Por que a gente decidiu falar desse assunto? É um assunto importante porque a gente acredita que o PMO pode realmente agregar valor ao gerenciamento de projeto. E aí a gente decidiu fazer essa live do PMO para tirar alguns mitos ou falar dos benefícios, falar sobre isso, tá? E deixa eu te falar, então, para quem ainda não sabe, quem entrou aqui na nossa live, né? Fala para mim o que é um PMO aí, Gabi? O que significa a sigla? O que é um PMO dentro da empresa? Uhum. PMO vem da sigla Project Management Office, que seria um escritório de Uhum. projetos. É um departamento na empresa que cuida dos projetos, desde a priorização, indicadores, definição de uma documentação padrão. Ele cuida de forma geral de todos os projetos ou iniciativas que estão acontecendo dentro de uma organização. Eu me lembro que nas minhas fases de projetos de gerente de projeto, eu tinha bastante, vamos dizer, receio ou alguma coisa assim em relação ao PMO, né? Para mim era um pessoal que me cobrava tal. Então a gente vai falar muito desse mito, né? Do gerente de projeto, essa relação do gerente de projeto de amor e ódio com o PMO, né? Eu acho que foi Sim, bem isso que a gente passava. Não sei se você já teve alguma experiência desse tipo. tive. Minha experiência, no caso, foi ao contrário, do lado oposto. Ah, Eu, atuando legal. como PMO,
ninguém gostava de tomar café com a gente, o pessoal da equipe, porque achava que ia cobrar o resultado, Cadê os meus relatório. E sem indicadores? Cadê os meus relatórios, né? Perfeito. E sem contar que a gente implantou a gestão à vista. Então a gente colocava os indicadores de projeto numa TV e todo mundo que passava no corredor via quem estava Uhum. com os projetos atrasados. Então Pô, o aí é povo brincava, sacanagem. vamos empurrar o pessoal do escritório de escada abaixo para eles não poderem vir no outro dia. Legal, então a gente já falou o que que é um PMO, né, que é um escritório de projeto lá, que ele agrupa realmente, né, os projetos ali, e ele faz muito mais do que isso. Eu acho que eles têm um papel estratégico em relação ao projeto, né, aos projetos. Porque o gerente de projeto, às vezes, ele está focando em um, dois ou três projetos, vamos dizer, no normal, vamos dizer, né? Porque Uhum. eu já vi gerente de projeto com cinco ou seis, mas no normal, os dois ou três. E o PMO, na verdade, ele vem ali para agrupar, né? Para poder dar essa visibilidade para os conselheiros, para os VPs, para todo o corpo diretivo realmente da empresa, né? E é Perfeito. E legal a além gente do falar. corpo diretivo também, ele dá apoio para o Uhum, gerente, do próprio gerente de projeto, né? Às sim, vezes, sim. destravar algum problema que está acontecendo, ele é o interceptor entre as Algumas. áreas. Isso. É legal. Alguma situação que ele precisa decidir, não, esse projeto vai continuar ou não vai continuar, alguma coisa desse tipo, né? Porque não é do gerente de Perfeito. projeto, né? E aí, A é parte legal. Pode falar, pode falar. E a parte também do treinamento, né? Que algumas pessoas são gerentes de área, por exemplo, o financeiro. Ele tem que entregar um projeto, mas ele não participou, nunca teve nenhum treinamento específico de gestão de projetos. Gestão de Uhum. projetos é diferente de uma gestão de um departamento financeiro. E é nesses momentos também que o escritório de projetos ele pode ajudar esse gestor, dando metodologias, ferramentas, mostrando as boas práticas da gestão de projetos para que esse gerente financeiro ele consiga assim entregar o seu projeto. Legal. Falando um pouquinho para o nosso pessoal que está aqui, pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam que a gente vai responder. Pode não ser agora e se bater aqui a gente responde, mas façam perguntas. Se você tem perguntas sobre gerenciamento de projetos, sobre PMO, façam perguntas que a gente está aqui, tá? E participem realmente. Falar, pô, não sei muito bem o que que é um PMO, vocês não deixaram muito claro que a gente vai fazendo aqui, tá bom? Vai fazendo esse bate-papo, porque não é só eu e a Gabi, não, é todo mundo que a gente tá convidando aqui para a live, tá Uhum. bom? Gabi, tem outra coisa que eu listei aqui para a gente falar sobre os tipos de PMO, né? Porque eu já vi na minha vida ali de carreira vários tipos, né? Eu já vi PMO corporativo, eu já vi PMO de área. Você já também nas suas andanças aí já viu bastante isso? Já eu pude participar desses três tipos de PMO. E além desses três que você comentou, se a gente pesquisar no PMBOK ou outros autores, eles trazem distintas descrições de tipos de PMO. Então, a Uhum. mais simples que eu sempre utilizo são três tipos de PMO, que seria o primeiro, que seria o corporativo, que cuida de todos os Uhum. projetos, uma visão macro dentro da empresa. E depois tem o PMO, que ele é departamental, que, por exemplo, geralmente é o departamento de TI ou de TI. engenharia, Eu que também já vi muito em tem TI. isso, que aí tem um PMO específico que todos os projetos de TI se reportam a esse PMO e esse PMO se reporta para o PMO corporativo. Então aí tem Uhum. já uma escada. E aí o É. último tipo que seria o PMO de projeto, que seria geralmente é uma pessoa que faz parte de um projeto, um projeto de grande porte ou mega porte, que aí Uhum. vai ter uma pessoa específica para cuidar da documentação, status report, para dar um suporte maior ao gerente de projeto. Então É, seriam esses hoje, três tipos. hoje eu atuo nesse tipo de projeto. Hoje eu estou como PMO nesse tipo de projeto. Projeto grande que os GPs precisam ali de suporte realmente, de respostas rápidas, eu vou fazendo esse papel. E é legal que cada um ele pega uma parte do projeto, né? Por exemplo, os PMOs corporativos.
cara, ele está muito ligado ali no VP, né, de operações ou outro Uhum. VP, que quer saber como é que o objetivo da empresa está sendo atingido em relação aos projetos. Porque eu falo muito do seguinte, ó, você só alcança alguma coisa na sua empresa, eu acho que através de projetos. Não tem jeito. Não existe alguma coisa que vai mudar a sua empresa que não for projetos. Eu posso estar bastante enganado, mas eu acredito que nisso, né? Então o cara Sim, quer eu também saber se acredito. todos. Então o cara quer saber se todos os projetos que a gente está gerenciando ali tá indo de acordo com o objetivo da empresa, né? Sim, perfeito. E aí já o que é específico, esse que você está atuando hoje, que é para ajudar o projeto, ele tem uma visão Uhum. totalmente diferente. Você vai focar sempre na atividade, na comunicação do projeto como um todo, suportar o gerente de projetos. E o PMO Uhum. corporativo, ele suporta mais a alta direção, com o status Uhum. report, a questão do ROI, priorização de projetos. Eu lembro que eu Legal. participava do PMO de um projeto só, era é o Aham. maior projeto da empresa. E para fazer o fechamento de linha de base, era quase 50 pessoas na sala, e eu, como PMO, conduzindo a reunião Aham. de abertura do projeto e fechamento de linha de base. Então é algo. Nossa. Você fica como o braço direito do gerente de projetos, né? Deve direito. E não só nisso, né? Por exemplo, financeiro, eles vêm perguntar para você como é que tá o financeiro do projeto, a saúde financeira do projeto, como é que tá indo, né? Então, é legal isso. Da gente falar que, na verdade, existem vários tipos de PMO, porque quando a pessoa vê um PMO, acha que é só um escritório com várias pessoas ali dentro, e não, a gente tem vários tipos de PMO. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa empresa farmacêutica, a gente tinha um PMO que era interno mas da Central de Soluções Compartilhadas, e que, na verdade, ele reportava ou fazia alguns reportes para o PMO corporativo. E cada um tinha o seu PMO, né, pequenininho ali, cada área tinha para Uhum. poder acompanhar mais de perto os projetos, porque o PMO corporativo às vezes não sustentava, não aguentava a quantidade de projetos que a gente tinha lá dentro, entendeu? Então é legal a gente falar sobre isso. E deixa eu te perguntar, se você que é especialista em PMO, qual é a maior dificuldade da gente implementar o PMO em uma empresa? Nessa tua vivência aí, o que você já viu? Vender a implantação, que muita gente vê como uma área só de custos, que como você não Uhum. consegue, aí vem também no segundo ponto difícil, que tá bom, a alta administração, todo mundo comprou a ideia, vamos implantar o PMO. E aí, implanta, às vezes cria aquele monte de processo que não faz sentido, ninguém usa, e depois não consegue demonstrar, sustentar que ele está agregando valor. Então, esse seria a segunda dificuldade. A primeira é vender a implantação e a segunda é Uhum. mostrar que você de fato está agregando valor à empresa. Eu vejo que a alta direção às vezes fica bem com o pé atrás, né? Fala assim, ó, o que que eu vou agregar do meu PMO ali, né? E eu vejo que quando não é bem vendido, eles tendem a morrer, né? Eu acho que tem algumas estatísticas de que, E cara, em dois tem, anos, alguma coisa assim, os PMOs das empresas morrem, né? tem sim. Inclusive está aqui na capa do meu livro. Eu trago Olha essa aí, ó, que estatística legal, que legal. Você que tem mais ou menos geralmente aí a porcentagem? sim, de acordo com a APM, que é a Associação de Gestão de Projetos, ela fala que até o terceiro ano, geralmente 50% dos Uhum. PMOs fecham, Nossa, é porque não bastante coisa. consegue sustentar essa parte de agregar valor à empresa. Nossa, é bastante coisa, né? 50% Sim, é cinquenta bastante por coisa. cento em até 3 anos, Imagina é um quando dado. não vira, é um número alto. E eu É, acho que quando a gente tem que vender, é esse que é o papel, acho que, do cara que vai estruturar o PMO, né? Eu acho que você é mais especialista nisso, mas vender de uma forma é, que o cara agregue valor realmente. Por exemplo, cara, qual o benefício do PMO? Ó, os benefícios que você vai colher no primeiro ano é esse, ou no primeiro 6 meses, ou no primeiro um ano. Eu acho que essa venda tem que ser bem
bem feita, né? Não tem jeito, não tem como. Sim, perfeito. E no meu livro eu trago 7 passos para você conseguir implantar um Ah, PMO de sucesso. E o primeiro passo que eu acho essencial é a análise do cenário atual, que muita gente já pula essa etapa. boa. É O ver como que está diagnóstico. o diagnóstico, que eu sugiro que faça uma mensuração de maturidade. Por mais que a empresa Uhum, não tenha a gestão formal de projetos, tem uhum, várias ferramentas que você pode utilizar para avaliar a maturidade em gestão de projetos. Eu acompanho sempre a MMGP, que é brasileira, e além de você conseguir aplicar para a organização como um todo, você consegue medir também a maturidade da sua área. Então, é uma pesquisa uhum. que é a nível corporativo e setorial. Então, se você começa por essa pesquisa, você já vai ver, a média de maturidade está em 3. Nossa empresa está na média 2. Então, qual que é o Uhum. gap? O que eu preciso fazer para mudar de nível? E na pesquisa, de acordo com as perguntas, você consegue mais ou menos saber qual que é o próximo passo que a empresa precisa dar. Então, se você está Legal. pautado com isso, você sabe que o próximo passo você já, por exemplo, se você está no nível 2 e quer ir para o 3, você tem uma série de atividades que a própria pesquisa já traz para você. É, Então, legal. isso que é Aí, deixa eu ver. interessante. O que eu ia te falar é o seguinte, ó. Eu fico imaginando uma pessoa que tem uma maturidade baixa, né, em relação ao gerenciamento de Uhum. projeto. Vamos dizer o seguinte, minha empresa tem uma baixa maturidade. Aí vem aquele Tostines, né? Eu ou Uhum. implemento um PMO para aumentar, ou eu aumento para poder implementar, entendeu? Às vezes, se eu fosse realmente o executivo, eu ficaria pensando nisso. Eu falava, nossa, eu implemento Uhum. o PMO, mas eu estou com uma baixa maturidade aqui, ou eu, na verdade, aumento a minha maturidade de gestão de projeto para implementar o PMO, né? Então, essa dúvida eu acho que deve sempre perguntar ali para você. Pô, e agora, Gabi, como é que eu faço? Eu aumento Uhum. ou eu implemento o PMO para aumentar, né? Uhum, perfeito. E algo que está relacionado um pouco com a segunda dificuldade, né, de sustentar que o PMU está agregando valor, é a falta de métricas. Muitas vezes o departamento não consegue definir uma métrica, eu acho que é um pouco subjetivo. Então, a falta de definição de métricas e KPIs afeta a demonstração do Diretamente. valor. Perfeito. Uhum, diretamente. Também Que é o que eu acredito nisso. Eu pretendo acho que focar nos próximos posts do Radar, mostrando essa dificuldade, que eu percebo que não é só de uma área, não é só de um departamento específico. De modo geral, as pessoas têm dificuldade de traçar metas. Eu vi um dado também indicadores, né? recente que só 3% das pessoas elas traçam metas ao longo da sua vida profissional ou pessoal. Então está muito relacionado e é algo que eu quero abordar e trazer porque acho que vai agregar muito valor às outras pessoas que não têm esse hábito, né? Cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Você sabe que eu fiz formação de coach há pouco tempo, né? Para agregar realmente no gerenciamento de projeto. Uhum, E isso não é só com empresa, com pessoas também. As pessoas não têm esse hábito de pegar as metas, de seguir, de ter um processo para ter metas. E depois que eu vi isso, depois que eu fiz essa formação, eu vi isso muito claro. O pessoal não tem a uhum, clareza. Aí depois da clareza não tem indicadores para chegar lá, entendeu? Fala, cara, uhum, qual é o teu indicador? O que que você quer fazer? Aí você apresenta uma ferramenta Smart, que eu sei que não está aqui na nossa live, mas só para a gente uhum, colocar aqui, você apresenta uma meta Smart para o cara, ele fica maravilhado. Porque, cara, lá tá, cara, onde você quer chegar, quanto você quer, é alcançável no que você específico. específico, Uhum, e é específico mesmo, né? Porque quando eu chego ali pro pessoal, poxa, vamos ser específico? Ah, quero comprar uma casa. Cara, quantos quartos vai ter essa casa? Essa casa vai ter quantos banheiros? Vai ter cozinha, vai ter piscina, você entendeu? Então aí a gente começa a ver que o cara não estava pensando, ele só queria uma casa, ele não sabia nem que estado que ele estava falando, nem nada. Então é legal uhum. você ter trazido isso, porque eu acho que não é só a empresa, às vezes a gente mesmo não tem esse hábito de pegar as nossas metas e destrinchar ali, né?
Ou só faz isso no dia 1º de janeiro, né? Já viu? Sim, perfeito. Aquele negócio do dia 1º de janeiro, né? Nossa, eu vou emagrecer. Nossa, eu vou. Aí depois desbanda. Mas é legal isso. Né? Legal você tá abordando, porque eu acho que vai ajudar bastante pessoas a pensar nisso mesmo, entendeu? Como é que eu tenho essas metas e qual a clareza que eu preciso. Aí deixa eu te Uhum. perguntar outra coisa, sobre carreira no PMO. O pessoal me pergunta muito assim, poxa, mas o que que eu preciso fazer para estar lá? O que que eu preciso fazer? Porque às vezes tem gerente de projeto que gosta de gerenciar projeto, né? Ele não está ali, ele Uhum. não quer seguir uma carreira de PMO, entendeu? Mas o que que você vê em relação a essas carreiras, esse pessoal? Sim, antes de entrar na carreira, vamos falar um pouco da diferença, né, de um PMO e de um gerente de projetos. Boa, Ambos boa. estão lidando com as entregas, a gestão do projeto, mas cada um tem seu papel. O papel do Uhum, gerente de projeto, eu posso usar a analogia de um carro e o motorista. O motorista está lá dirigindo o seu carro pela estrada fora. E o uhum, papel do motorista seria o gerente de projetos. Ele que conduz o carro, ele que sabe qual direção, se ele quer virar à direita, à esquerda, se quer passar por um percurso longo ou por um percurso curto, mas com vários buracos. O escritório de projetos seria um painel de controles. O escritório de projetos ele não tem o poder de assumir as rédeas do projeto, mas ele fornece dados, números, que vai ajudar a ter uma boa gestão. uhum. Eu gosto de dizer que sem um bom instrumento, sem um painel de instrumentos, o gerente de projeto ele pode terminar na esquina, que não vai saber se falta combustível, se o motor aqueceu ou Se não. atingiu. Sim, E eu e vejo só o muito painel de isso instrumento não faz mover o carro. eu vejo muito isso nas empresas, né? Fala assim, ó, chama lá o PMO. Às vezes o cara tá falando do gerente de projeto, às vezes o cara tá, chama lá o PMO Sim, ali que eu quero falar com ele. Eu falo, meu Deus do céu. Então é legal, boa você ter trazido essa diferença. O gerente de projeto, ele cuida do projeto, né? Ali, ele tá ali, como você falou, e o outro cuida de indicadores, de umas coisas mais alto nível, vamos dizer al- assim, né? sim, mais alertas, né? Um complemento para que o gerente de projeto possa fazer uma boa gestão. E aí Legal. são carreiras um pouco distintas que eu vejo. O gerente de projetos, ele precisa mais de liderança, ter mais um perfil de liderança, um perfil de Liderança. negociação, que ele está ali sempre lidando com os prazos, com a equipe, conduzindo de fato o projeto. O PMO ele precisa ter uma visão um pouco mais analítica, ter uma visão macro e estratégica, para ele ver não só um pedacinho daquela entrega, às vezes que o gerente de projeto às vezes foca naquele momento, mas o olhar do todo e como esse projeto também afeta o restante da organização. Porque às vezes eu estou entregando um projeto que ele afeta dois projetos além desse meu que eu estou entregando. Então o PMO tem esse papel de fazer esse alerta e mostrar o caminho. Aí vai do Uhum. gerente de projetos optar ou não por seguir o que o PMO está dizendo. Mas Dizendo. você, gerente de projetos, se o escritório está falando que tem um buraco, tem um buraco. Talvez vocês não estejam vendo na estrada ainda, mas É ele isso está aí. lá. Ele ilumina um pouco mais à frente do que o gerente de projeto, né? E você tocou Perfeito. num item que é legal sobre liderança, né? Que o gerente de projeto tem que ter. Eu fiz até um post no LinkedIn esses dias sobre a liderança do gerente de projeto, que é bastante difícil, porque a gente não tem uma equipe nossa, né? Na maioria das vezes, eu acho que 90%, pelo menos de todos os projetos que eu já gerenciei, 90% da equipe não era minha, a equipe é de outra pessoa que vem. E isso é bem complicado. Para mim foi uma das maiores, não foram técnicas de hard skills, sabe? Ah, fazer Uhum. cronograma, plano de comunicação, e sim liderar essas pessoas que, cara, às vezes eu ficava me perguntando como é que eu vou fazer essa pessoa para fazer a atividade que ela tem que fazer no projeto se eu não sou o líder Uhum. dela, né? E aí foi que eu Isso. percebi que, na verdade, a gente não precisa ser o gerente direto, né, Gabi? Não precisa. E aí, de encontro com isso que você falou, às vezes a pessoa está lá no projeto só meio período, e ela tem outro meio período que ela tem que entregar as A atividades atividade diárias. dela. E o gestor dela cobra, mesmo por ter cedido ela para o projeto, ele continua cobrando, achando que ela tem as 8 horas do dia. Então, É acho que o rachar o papel também é recurso. Eu muito chamo de rachar o recurso.
muito alinhado com o gerente da pessoa, o gerente da área da pessoa, porque aí Legal. consegue liberar É, de mas forma assertiva. o gerente de projeto, acho que ele já tem que trazer essa liderança. Não que ele tem que ser um líder nato, mas ele tem que sempre estar ali buscando, né, como liderar realmente uma equipe que não é dela. Porque ele não pode mandar embora, ele não pode nada, ele não pode dar uma premiação para a pessoa. Uhum. Dificilmente, né, a não ser que tenha um orçamento ali do projeto para poder fazer isso. Mas eu acho que é bem difícil. Até desviei aqui da carreira, mas esse papo de liderança eu acho que é bem legal. A gente podia até fazer uma live sobre Sim, isso, hein? podemos. Liderança Sim, sobre no gerenciamento de projeto. Mas legal. sim, com Então, são certeza. carreiras totalmente diferentes, né? São carreiras totalmente diferentes. Como você falou, uma Mais liderança em negócio, o outro. analítico, Uhum, mais de negócio. E também no PMO, eu li isso no livro PMO Peso Pesado. Se você vou tem até medo de anotar aqui, ó. cobrar, não gosta de cobrar, você pode ser qualquer coisa, menos trabalhar em um PMO. Porque o PMO está sempre cobrando, sempre mostrando que a pessoa está com a atividade em dia ou não, está dentro do orçamento ou não. Se a pessoa não gosta de ver cara fechada, de Uhum. pessoas não atenderem o seu telefone, você pode ser tudo, mas não atuar em PMO, que é o que Oh, mais boa. acontece. Legal. Aí, deixa eu te falar, e eu já vi também vários PMOs de estruturas se reportando para vários. A gente já falou um pouco disso, mas isso é bem comum também, né? Por exemplo, o pessoal que de repente procura para dar uma consultoria em relação ao PMO fala o seguinte: eu não quero um PMO corporativo, eu quero um PMO de TI. Então você vai lá e faz toda uma estrutura para o PMO de TI. É isso mesmo que acontece? Sim, também tem a dúvida, né, que as pessoas perguntam, mas qual tipo de PMO eu tenho que ter na minha empresa? Que aí vai de encontro um Uhum. pouco do que você está falando. Às vezes a pessoa precisa só para TI, a TI que tem um volume maior de projetos. Então não faz Sim. sentido eu ter um PMO robusto corporativo. Só a TI vai ser responsável por todos os projetos e por reportar à presidência o status de todos os projetos. Então não faz Legal. sentido ter É, todas as estruturas, né? Lá o PMO de projeto, depois o de departamento e depois o corporativo. Tem empresas que isso não faz sentido. não tem nem como, nem porquê, né? De repente o cara ia jogar um dinheiro fora, um investimento ali que não daria o resultado que ele quer. E legal. E Uhum, deixa eu te falar perfeito. uma coisa. E os benefícios do PMO? Como é que você faz para o cara lá? Como é que você por exemplo, o que que eu vejo, né? Eu vejo que várias empresas não têm uma organização em relação ao gerenciamento de projeto. E o PMO me traz esse benefício, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que cada gerente de projeto fazia um status report, cada gerente de projeto fazia um tipo de cronograma, cara, e demorava para a gente poder treinar o outro cara, o outro gerente de projeto que estava chegando, porque ele perguntava assim, qual é o nosso template padrão? A gente, template o quê? Uhum, Entendeu? uhum, Então template o quê? Usa esse aqui, usa esse aqui. Então o cara uhum, já fazia um dele já baseado em outro que a gente não tinha, entendeu? uhum, Então sim. era assim. Eu acho que ele traz isso, né? Essa padronização em relação aos artefatos que a gente tem de projeto, né? Sim, exatamente. O PMO ajuda a organizar, traz um padrão. Tem muita gente que fala, eu não gosto de rotina, eu não gosto de coisa que é padrão. Mas isso otimiza muito o nosso tempo. Que aí você não precisa parar para ficar pesquisando o template disso, daquilo. Já tem tudo pronto, tudo padronizado. E quando você vai reportar para a presidência, alta administração, você já tem aquele mesmo padrão para tudo. Então não sai aquele status report, um vermelho, o outro roxo, o outro laranja, vai estar tudo Aquela no mesmo paleta de cores padrão. lá, né? Aquela paleta de cores. Exato. E além disso, o PMO ele consegue ajudar em treinamentos, definir ferramentas, treinamento, e tem aqui uma listinha também de dados estatísticos que, que o PMO ajuda e traz alguns benefícios. Que com o PMO Uhum. você aumenta 25% da sua produtividade, que está relacionado um pouco Nossa. com o treinamento, eficiência e os documentos padrão.
Então, isso, Uhum. 25% é bastante coisa, né? Nossa, bastante. Nossa, você pensar no dia a dia é bastante coisa. Uhum. Aumenta 27% da satisfação do cliente, porque os projetos eles são entregues com maior qualidade. Vai ter sempre a auditoria dos projetos. Antes de finalizar o projeto, o PMO geralmente faz essa auditoria, que é avaliar se o projeto está dentro do custo, dentro da qualidade esperada. Então, o cliente ele fica satisfeito. Então, aumenta 27% da satisfação. E Legal. também aumenta aqui a entrega. 33% dos projetos eles são entregues dentro do orçamento, porque a gente sabe que o mundo de projetos é muito complexo, a gente sempre tem estouro de orçamento, Sempre, estouro de sempre, tempo, e com o sempre. PMO, como tem sempre alguém ali olhando o projeto semanalmente, diariamente, esse estouro, esse desvio tende a diminuir. É verdade. Você tocou num assunto legal que é você ter o cliente do seu lado, né? Como você falou, aumenta em 25% a aceitação lá do cliente ou ele gostar do PMO. Você usou uma palavra aí, mas eu não estou lembrando agora, mas de satisfação. Satisfação. Cara, Uhum. para mim, eu acho que esse seria o meu indicador assim, que eu iria atrás de qualquer jeito. Porque se estão falando bem, legal. Eu posso até entregar os projetos na data correta, né? O PMO pode até fazer esse papel. Mas a satisfação do cliente, eu acho que é essencial. O que que você acha? Eu acho que é isso que Sim, realmente que vai abrir os olhos ali do pessoal, entendeu? Para poder colocar o PMO. perfeito. Mas é uma métrica que é muito negligenciada. Poucas pessoas medem. Esse foi Bastante, bastante. isso quando eu implementei um dos PMOs, esse foi uma métrica essencial. Uhum. Todo ano a gente fazia essa medição. Como nós entregávamos o serviço para todas as áreas da empresa, era um PMO corporativo, então nossos clientes eram as áreas. Então Uhum. todo ano a gente fazia uma pesquisa com as áreas para Ah, avaliar o legal. desempenho do escritório de projetos e os pontos de melhoria que a gente traçava para o próximo ano. Então a gente fazia uma Uhum. pesquisa interna para ver esse nível de satisfação das áreas. É, Geralmente como estava em você. torno de 7, 8. Como a gente Uhum. estava muito próximo das áreas, então a gente sempre tinha uma pontuação legal. Legal. E essa satisfação, como você falou, é negligenciada, né? O PMO acha que trazendo os GPs para o lado dele, eles já vão ganhar tudo. E não é nem isso, né? Porque os GPs às vezes não, Uhum. não veem uma. Então, o cliente ali na ponta, eu acho que tem que. Claro que o GP também é cliente do PMO, mas o cliente lá na ponta, o cara que fez o PMO, ou que trouxe, ou que montou o PMO, tem que saber como se está satisfeito ou não com isso, né? É, Aí, e deixa, eu- essa deixa eu. métrica, antes da gente ir para o outro Ah, ponto, e essa métrica de satisfação do cliente em relação ao projeto, ela pode ser feita no termo de encerramento do projeto. Um dos boa. critérios que as empresas podem adotar é ter essa pesquisa como item, requisito para fechar o projeto, que é ter essa avaliação por parte do cliente. Pergunta simples, no máximo 5 perguntas, já você já Uhum. consegue sentir a percepção deles com relação ao projeto. Legal. Pesquisa de satisfação com o cliente, eu acho que é fácil de fazer, você colocando ali, né, os seus itens, mas eu acho que é um peso legal da gente ter também. Acho que não só para PMO, para todos os projetos que a gente entrega, é, só fazendo parênteses, eu gosto muito ali, eu namoro muito com o ágil por causa disso. Às vezes a gente está entregando o valor para o cliente, entendeu? Isso o PMBOK está mudando e o PMI também em relação à entrega de valor, mas Uhum. eu acho que 5, 6 anos atrás a gente não pensava muito nisso, né? A gente era muito ligado no Não, triângulo de ferro, né? Tempo, perfeito. custo, Custo e prazo. escopo e a qualidade ali no meio. Uhum. Mas, cara, o que a gente queria era entregar o projeto. Tá aqui, ó. Tô entregando no tempo, custo, e isso daí era legal. E às vezes não era o que o cliente Uhum. pedia, né? Quase Uhum. nunca Sim. era o que o cliente pedia. Até porque o waterfall você entrega no finalzinho sem falar para o cliente, nos meios ali o que ele quer. Mas Uhum. eu gosto muito do ágil, dessa abordagem dele de falar sobre isso, entendeu? De ter entregas parciais ou de satisfação do cliente em primeiro lugar. Isso eu acho que é legal pra caramba.
Uhum. E deixa eu te perguntar sobre gestão de benefício também do projeto, né? Porque eu acho que o GP ele está muito ligado a entregar o projeto. Eu acho que o PMO vem muito agregar isso também, né? Em gestão de benefício realmente, né? Sim, que é outra métrica também que é bem negligenciada, porque a pessoa entende-se que entregou o projeto está dentro do custo e do prazo, está Uhum, ok, e termina ali, termina no, na entrega final do projeto. Mas às vezes o benefício não é imediato, você vai sentir imediato. ao longo do próximo ano ou dos próximos anos. Por exemplo, sistematização de algo que era impresso. Você vai reduzir ali já de imediato uma quantidade X do seu orçamento, mas ao longo Uhum, prazo você vai reduzir X ao quadrado, por exemplo, e que você não vai conseguir medir ao longo da execução do projeto. Vai ser só pós o projeto. sim, é verdade. E às vezes Isso você é vende o legal. benefício, você vende o projeto contando com o benefício que esse projeto vai gerar, e não com a entrega final em si do projeto, né? E às vezes você não É, consegue medir se você entregou mesmo ou não o que você ou prometeu. não. É. Uhum. E outra coisa que eu vejo é a maturidade, né? Como a gente estava falando, a maturidade dos gerentes de projetos com PMO aumenta muito, né? Porque a gente vê, como a gente estava falando, o cara que faz um cronograma, um status report, alguma coisa diferente, cara, quando você une, aquela maturidade aumenta realmente. Cara, você sabe o que que é um projeto fora entregue vermelho, por exemplo. Porque tem gerente de projeto que Uhum. fala, o meu vermelho é maior que 10%. O meu Uhum. amarelo tem sempre aquelas escalas, né, que a gente tem lá. E eu acho que o Sim. PMO, ele traz isso, né, de cara, vamos padronizar. O que que é a vermelho para você? É realmente acima de 10% de atraso. O que que é amarelo? Tá X. Estou dando um Uhum. exemplo básico, mas que, cara, Sim. faz toda a diferença, né? Faz toda a E que diferença na acontece, maturidade. né, no dia a dia, né? Não é Dia a só porque dia. é simples, é coisa simples, mas que acontece e a gente às vezes nem percebe. Nem percebe, é isso mesmo. Que na verdade é a maturidade realmente, né? O cara, quando isso traz, fica bem melhor para todo mundo gerenciar os projetos, né? Uhum. E deixa eu te falar, e traz a metodologia também, né? Porque às vezes o gerente de projeto não tem aquela metodologia, né? Como você falou de Uhum. treinamento e tal, não tem. Eles são muito assim, vamos fazendo, e você trazendo, eu acho que fica legal. Até para os júniores ou gerentes de projeto júnior que estão chegando, quando eles têm um PMO, de repente eles se suportam ali, né? Naquela metodologia, Sim, exato. E como a né? gente tem várias metodologias e para cada projeto você pode escolher uma metodologia melhor. E às vezes as Uhum. pessoas acham, o PMBOK com aqueles vários templates, vários documentos que são exigidos, eu preciso usar isso no meu projeto de churrasco? Não, não Boa, precisa. boa. O projeto de Ou churrasco projeto foi de boa, muito bom. casamento. Aham. É. E o legal da metodologia eu sempre faço essa analogia, né? Eu me considero o Batman, porque, cara, é o Uhum. cinto de utilidades que a gente chama de projeto. Eu acho que é o mais perto que a gente tem ali de um desenho, alguma coisa. Eu me considero o Batman. Você tem Uhum. a sua caixa de ferramentas. Cara, você pega qualquer coisa Sim. ali para poder utilizar, entendeu? Então, isso é bem Uhum. legal. E deixa eu te perguntar, agora a gente vai fazer aquele negócio dos mitos que a gente tem em relação ao PMO, né? Uma coisa que eu sempre Uhum. escuto é o seguinte: a minha empresa tem que ter PMO, tem que ter PMO, tem que ter PMO. Isso não é real, né, Gabi? Eu acho que você já passou Não, por essas empresas assim que o cara quer implementar, você fala, cara, não não tem faz porquê, né? sentido. Isso, não Tem faz dois, sentido, três né? projetos, e são projetos, por exemplo, específicos de TI. Então, Uhum. não faz sentido. A própria área consegue lidar com as entregas. Então não é toda empresa que precisa ter um PMO, correto? Correto, não é toda empresa e também não é um padrão de PMO para todas as empresas. A gente viu lá aqueles três tipos, mas não se limitam a eles. Pode ser um mix Uhum. desses PMOs também. E para o cara estar ali querendo implementar, ele tem que ter uma base muito boa, né? Porque senão vai seguir naquela estatística que você falou, que vai morrer Sim, logo, logo o PMO, entendeu?
E Uhum. quando a gente fala de PMO, a gente já pensa numa estrutura enorme, né? 5 caras, tem gerente, que não sei o quê. E você já viu o PMO que de repente é só de uma pessoa, né, Gabi? Que é outro mito que as Sim. empresas têm. Não, eu vou precisar de uma estrutura grandiosa aqui, vou colocar uma Uhum. sala, todo mundo com dashboard, não sei o quê. Mas às vezes não é isso, né? Não, não é. Tudo vai depender da complexidade dos projetos. A penúltima empresa que eu implantei eram só duas pessoas. Era eu cuidando dos Interessante. projetos corporativos e uma outra pessoa cuidando do projeto maior da empresa. Então era um PMO de projeto e o outro Uhum. corporativo. E a gente conseguia lidar com todos os projetos da empresa. E eram projetos distintos, que era de uma associação, então tinha projeto de todo jeito. De Todo jeito, treinamento, TI, comercial, TI, comercial, RH. tudo. E estava na Legal. época Assim que é também da bom. gente, né, migrar para tudo automatizado, integrado, né? A parte do RH, então era um projeto gigantesco. Putz, legal. Então, a gente não precisa ter uma estrutura muito grande para colocar um PMO implementar um PMO, né? Ele pode nascer Não precisa. pequeno, ele vai nascendo pequeno e vai expandindo conforme as demandas vão chegando, né? Uhum. E outro mito de nascer pequeno, eu lembrei de um ponto. Às vezes as pessoas acham, eu vou implantar um PMO, eu preciso de um software, de um sistema para gerenciar todos os projetos. A minha sugestão é começa pequeno, começa no Boa. Excel com o Project, né, que a gente controla o cronograma, que dá para criar vários gráficos e controles através do Project, mas também começa no Excel, porque nada melhor do que validar a metodologia, Boa. tudo que você está implementando, ver se vai dar certo do que gastar dinheiro com um sistema, que sistema de projetos não é barato, e se você for gastar com um Não é. sistema só para criar atividades, faz uma atividade no Project e controla os outros indicadores em um Excel, a melhor coisa. É o que eu sugiro. Nada de ficar Não pegar um SharePoint, um Oracle Primavera, de repente que não, cara, você vai gastar perfeito. muito grana, né? Muito dinheiro. E às vezes as pessoas nem vão saber operar, porque esses sistemas, eles têm tantas opções legais que a Tantas. pessoa usa o básico. Ou não legais, E, né? Ou não legais. De repente tem um workflow lá com. Pô, aí você só precisa da aprovação do gerente ali da área. Você não precisa de um sim, workflow para mil para coisas. todo Isso mundo aprovar o documento. Sim, tem esse isso eu não tinha também. notado, mas é um mito bem legal da gente falar, que sistema não é PMO. Isso é bem E legal. não Bem que você e não está lembrou. relacionado com maturidade também. Às vezes as pessoas falam, eu vou implantar um sistema que eu vou aumentar a maturidade. Não necessariamente. Se você não traçar um processo correto, o sistema vai ser mais uma parte burocrática e não um sistema para aumentar a produtividade. Legal, isso daí é bem legal. Do sistema eu não tinha notado aqui da gente falar, mas a gente lembrou, ficou bem legal essa Uhum, parte aí. O sistema não é PMO. E tem sim. outra parte que eu já tinha até falado no começo da live, que os gerentes de projetos têm uma revelia ali, né, no começo. No começo da minha carreira, o PMO vinha e eu ia lá pro outro lado, não queria nem saber desse Uhum, pessoal. E é legal trazer eles falando, olha, eu não vim aqui para atrapalhar o seu trabalho, né? Eu vim aqui para, na verdade, suportar mais para que a gente consiga alcançar as coisas, né? Eu me lembro sim. quando eu trabalhava como área de processos e projetos numa empresa de bebida, o PMO ele vinha realmente agregar, ele vinha para poder falar, olha, a gente faz desse jeito, vamos lá, vamos fazer junto. E o que a gente não sabia, eles pegavam na nossa mão e tentavam verificar como é que a gente podia fazer. Isso é importante. Eu acho que é outro mito que a gente tem Sim, que quebrar em relação ao gerente de projeto. PMO não é para atrapalhar. O PMO é é realmente para para te ajudar. auxiliar, né? Não Sim, sei se você exato. já teve essa experiência com outras empresas, né? Que o gerente de projeto, como você falou, saía correndo de você, não queria nem tomar café. Sim, exato. Mas essa não é a ideia, não é a ideia só de cobrar, e sim ajudar. E outra, o sucesso do escritório de projetos, ele depende do gerente de projetos. Então a gente não quer só apontar negativo, a gente quer ajudar, porque o sucesso deles é o nosso sucesso. Então não Porque faz sem sentido eles não ficar tem só com a projeto, né? Exato.
E não tem como mostrar que a gente está agregando valor, né? Legal. É uma métrica Legal. também importante para mostrar, agregar valor é essa, que os projetos estão aumentando a maturidade porque você está ajudando o gerente de projeto. Aí você consegue fazer essa medição sem o escritório de projetos e com o escritório de Com o escritório. projetos. Boa. Isso daí seria uma métrica bem legal para a implementação, né? Como é que você estava Uhum. antes e como é que você vai ficar Você depois? está com a ajuda do escritório. É, isso é legal. Mas, resumindo, acho que tudo que a gente falou é o seguinte: o PMO tem que agregar valor na instituição que ele está, né? Não adianta você colocar um PMO ali que só vai colocar na ferida, só vai apontar os erros, é agregar valor. Eu acho que é mais isso, né, Gabi? Não sei se Uhum. você coloca isso no seu livro, mas ele tem que agregar valor. Não tem jeito. Não adianta você criar uma Sim. estrutura só por criar ou para ficar bonito na sua foto ali, olha, a gente tem um PMO aqui. Você fala, não é possível, entendeu? É mais do que isso, né? Uhum. E também se a gente não, se nós como PMO não agrega valor à empresa, a gente entra naquela estatística de encerramento. Quando tem corte de funcionário, de área, redução de custos, o departamento que não traz assim uma receita direta é o que vai ser Receita. cortado. Se você não está É, demonstrando o que você está aumentando, nem que seja de produtividade, você não vai existir mais na empresa. E tem uma estatística aqui que eu peguei do State of PMO, o estado do uhum, PMO. Eles fazem essa mensuração anualmente. Essa pesquisa aqui foi do ano passado, de 2021. Aqui uhum. mostra que todos os respondentes, apenas 19% fala que o PMO agrega muito valor à empresa. Nossa, 19%. Que agrega algum valor, 30%. Ou seja, 50% das pessoas, 51%, acha que o PMO não agrega valor. Ou seja, né? não consegue mostrar o resultado, nem dos projetos e nem da própria área. Da própria área. É. E como você falou, é uma das áreas que de repente os caras não têm nem dó de fazer o corte, porque, cara, às vezes eles veem como um custo, né? Como um cara que Sim. ali não está agregando muito. Uhum, Mas não eu traz acho que receita e nem cuida nem cuida, do core da do projeto, empresa. do core, Gabi, eu acho que é isso. A gente já está com 40 e com 50 minutos aqui de live. Se a gente deixar, a gente passa a noite inteira aqui, né? Falando de Pokémon. É, Cara, é muito bom, porque é uma coisa que tá ali no nosso dia a dia, né? Mas sim. eu queria te agradecer muito, né? A gente está finalizando aqui a nossa live e eu queria te agradecer de coração por ter aceitado esse convite. Foi muito legal falar contigo. E deixa, ó, pessoal, segue lá o Radar de Projetos da Gabi, por favor. Segue lá que tem muita coisa legal. Ô, eu entrei no teu canal do YouTube, dei uma fuçada. Cara, os vídeos são demais, Gabi. Bem legal. Uhum. Parabéns, de verdade. Precisa atualizar. Eu E que agradeço, Carlos, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, com todos que estão aqui assistindo a live. Foi um bate-papo bem legal, passou tão rápido e passa vamos marcar rápido, um. passa rápido. Não, a gente vai marcar um de Sim, liderança e de gerenciamento de projeto. Acho que é uma coisa bem legal, um assunto bem legal para a gente falar, entendeu? uhum, sim. Mas E deixa eu tem tirar perguntas? deixa eu ver, eu acho que não tem perguntas, mas eu quero tirar a nossa foto. Calma aí, Sim. ativar perguntas para a gente poder colocar Eu para sei que a comentar. minha irmã passou por aqui, deixou o Passou, falou, tô comentário. orgulhosa, teve bastante gente É, aqui, ó. Tirar dúvidas sobre PMO, acho que é legal. Contacte a Gabi, que ela é especialista nisso, tem um livro, então acho que é bem interessante. Já falar com uma pessoa especialista realmente em PMO, tá bom? Gabi, eu muito fico à obrigado de disposição, novo. Muito imagina, fico à obrigado. disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me Isso. chamar no direct, vai ser um prazer ajudar vocês a responder as dúvidas, comentários. E foi muito bom estar aqui com vocês.